as estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te ver. Eu quero que você abra a Bíblia em Atos, no capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Em outra versão fala: este homem é meu vaso escolhido. E a ideia é exatamente essa: instrumento nas mãos do Senhor. Baixe sua fronte, fale com Deus agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu preciso de Ti. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor para poder pregar a Tua palavra. Se o Senhor não agir, tudo ficará vazio, mas eu creio que o Senhor agirá e me usará. E nós precisamos do Senhor para ouvir e entender a palavra. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, que nós venhamos corresponder ao Teu Espírito, que venhamos entender a mensagem do Senhor para nós nesta noite, e que Tu venhas trabalhar em nossas vidas e mudar a nossa vida, Pai. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma das doenças terríveis da humanidade é a doença da rejeição. Rejeição. Todos os dias a gente passa por algum tipo de rejeição. Todos os dias. É alguém que furou a fila na sua frente, te rejeitou, entre aspas. Você já nasce sendo escolhido ou rejeitado. Muitas vezes os parentes, eles têm algumas preferências. Eles gostam mais da menininha do que o irmãozinho. E cresce numa família onde um é mais amado do que o outro. Aí vai crescendo e na escola também passa por isso. Quem tem a melhor nota é mais bajulado, apreciado, elogiado. E aí então, quando vai entrar para a faculdade, precisa fazer cursinho e vai prestar o vestibular, e se você não for bem, você vai ser rejeitado. Nem a faculdade, a universidade vai te aceitar. Aí você fala: eu quero casar. Para você casar, alguém vai ter que aceitar você. Mas para uma pessoa te aceitar, te escolher, várias outras te rejeitaram. Você passou por rejeição. E aí você vai arrumar um emprego. A primeira coisa que pedem para você é um currículo. Quanto tempo de experiência? Se não tiver 2 anos no mínimo, você não serve. Você
precisa ter algum curso profissionalizante, e dependendo do salário que você quer ganhar, você tem que falar o inglês e o espanhol fluente. E você entra na empresa, mas antes de entrar tem que fazer exame médico, porque se você tiver com a orelha torta, é rejeitado. Se você tiver um desvio na coluna, é rejeitado. Se você tiver uma enxaqueca forte, é rejeitado. E se tiver algum problema nas vistas, é rejeitado. Mas você não tem nada disso, e você então ingressa na empresa. E se você não produzir o que a empresa espera, você vai receber uma carta, um telefonema, um e-mail, ou então vai entrar na sala do diretor e ele vai dizer: a empresa não precisa mais de você. Além de você saber que não vai mais ter o salário, arde aquela rejeição, nem a empresa me quer. Deixa eu pegar um negócio aqui. Isso daqui é uma caixa de ferramenta. Isso daqui é uma caixa de ferramenta. 136 peças. Vou fazer propaganda aqui. Mas aqui é caixa de ferramenta de um leigo como eu, tá, irmãos? Um profissional não compra uma caixa de ferramenta dessa, porque o material não é tão bom assim. Mas eu comprei, porque eu preciso, na minha casa lá, algumas coisas que eu tenho que arrumar. E aí então, isso é um instrumento, é um martelo. Isso é um instrumento. Eu posso usar o martelo para alguma coisa, eu posso usar a chave de fenda para outra coisa, eu posso usar a chave de boca para outra coisa. Cada ferramenta tem uma função. E a palavra fala em Atos capítulo 9, versículo 15, que Paulo era um instrumento de Deus. Deus também faz as suas escolhas. Deus também escolhe pessoas. Deus também rejeita pessoas. Paulo, a palavra fala, a Bíblia fala, Deus fala para Ananias que Saulo, cujo nome foi mudado para Paulo, era um instrumento escolhido por Deus para levar o nome do Senhor aos gentios, reis e ao povo de Israel. A palavra fala, Jesus fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Há uma escolha até para entrar no céu. Há uma escolha. Deus escolhe pessoas. Deus chama pessoas, e essas pessoas passam a ser instrumentos nas mãos de Deus. Essas pessoas passam a ser vasos nas mãos de Deus, algo que Deus vai usar para a glória dele. Mas esses instrumentos, que Deus dá o nome de instrumento, esses instrumentos que somos nós, respira, tem vida, tem coração, ama, chora, se alegra. São instrumentos vivos na mão do Criador. São instrumentos que Deus escolhe com carinho. Mas para esses instrumentos fazerem parte da ferramenta de Deus, dos instrumentos de Deus, fazer parte da família de Deus, precisa ter algumas características. E é sobre isso que eu quero ver com vocês. E quero destacar algumas coisas. Paulo escreve a igreja de Corinto, uma igreja que ele fundou, que ele começou numa cidade portuária, numa cidade que o comércio era forte, numa cidade que tinha muitos viajantes, pessoas de longe, de perto, uma cidade que vivia dos negócios, e ali Paulo evangeliza, e é uma cidade pagã também, e ali uma multidão, muitas pessoas aceitam a Cristo e começam a servir a Cristo, e Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Eu quero que você abra no capítulo 1, e Paulo fala das características de alguém que Deus escolhe.
1 Coríntios capítulo 1. Quero ler primeiro o versículo 26. Porque vede, reparai, irmãos, a vossa vocação. Ou seja, veja o seu chamado. Veja como Deus te chamou. Que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha o 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A primeira característica de uma pessoa, de um instrumento de Deus, é que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. E o apóstolo Paulo está levando a igreja a refletir. Olhe, entre vocês tem muitos milionários que Deus chamou, tem muitos pessoas sábias, pessoas estudadas, pessoas que nasceram em berço de ouro no meio de vocês, tem muitos milionários no meio de vocês, tem muitas pessoas famosas no meio de vocês, tem muitas pessoas estudiosas que têm mestrado, que é um PhD em alguma coisa. Tem alguém assim no meio de vocês? Tem muita gente assim? Não. Deus foi no meio do povão, Deus foi no meio do povo que era considerado louco para o mundo, de um povo que era considerado fora de si para o mundo, de um povo que era considerado totalmente incapaz de conseguir alguma coisa pela sua loucura. Por quê? Porque Deus escolhe aqueles que podem crer no inacreditável. Isso é loucura. Como é que eu vou crer em alguém que morreu numa cruz por mim, pelos meus pecados? Isso não existe. Isso é o que os sábios falam. Mas existem loucos que creem que Jesus morreu, ressuscitou e um dia vai nos levar para a glória. Esse tipo de gente é gente louca. Irmãos, louco porque trocou as riquezas do mundo pelo nome escrito no livro da vida. É louco, por quê? Porque trocou os bens materiais por uma cadeira no céu, ao lado de Deus em Cristo Jesus. É louco porque pega 10% do salário e entrega para Deus, na casa de Deus, para a obra de Deus, para ver a igreja crescendo, para que o Deus seja glorificado. Isso é loucura. Pessoas loucas, pessoas que vão na contramão do mundo, pessoas que não estão nem aí para as críticas e perseguições. Esse tipo de gente é o que Deus escolhe na igreja. Tem louco aqui por Jesus? Não é louco por um time de futebol, não. Isso, meu irmão, é coisa vazia, correr atrás do vento. E o time de futebol não pode fazer nada por você, nada, nada, nada. Mas aqui está presente um que pode escrever o teu nome no livro da vida e pode te dar a glória para um dia você habitar. O nome dele é Jesus de Nazaré, e ele está chamando os loucos para crer na sua palavra. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, aqueles que largam, que desprezam todo tipo de prazer pecaminoso para andar em santidade, na presença de um Deus invisível, um Deus que ninguém vê. Isso é loucura, pois eu quero crer na loucura de Deus. Aqueles que se atrevem a ver o invisível são estes que realizam coisas impossíveis. Você entendeu? Aqueles que se atrevem a ver, a enxergar o invisível pela fé,
você enxerga a glória de Deus, você enxerga a casa de Deus, você enxerga a morada de Deus, você enxerga Jesus com você, você enxerga os anjos de Deus. Pela fé você enxerga os milagres de Deus na sua vida todos os dias. Pela fé você enxerga a mão poderosa de Deus na tua vida. Pela fé você enxerga todas as bênçãos de Deus sobre a tua casa. Pela fé você vê, você enxerga Deus operando na sua vida maravilhas todos os dias. Isso é loucura. Por quê? Porque o mundo ensina que você tem que ver para crer, mas o louco por Jesus, ele crê para ver a glória de Deus. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Louco é alguém que está fora dos padrões normais do mundo. Como é que pode você vender uma casa e dar o dízimo na igreja? Eu não consigo entender. Você fala, você nunca vai entender mesmo, porque a coisa do céu, homem natural não entende. As coisas espirituais, o homem natural não entende. Olha o que diz aí no capítulo 2 de 1 Coríntios. Deixa eu pegar aqui, porque essa veio agora, eu nem anotei no sermão ali. No capítulo 2, versículo 15, versículo 14. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem não tem o Espírito de Deus não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Isso é loucura. Eu quero que me chame de louco mesmo, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para possuir a eternidade na presença dEle. Louco é alguém que está disposto a crer no inacreditável. Olha o capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz, ou seja, alguém vem e fala que uma pessoa morreu na cruz, essa pessoa não tinha pecado, e morreu para salvar. Isso, irmãos, para os gregos, para os gentios, isso é loucura. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E vocês estão falando que alguém fez. Vocês são malucos. A palavra, versículo 18, da cruz, é loucura para os que perecem, se perdem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poderzão de Deus. Aí está o poder de Deus. É o poder de Deus. Olha o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Se você é louco por Cristo, por crer na palavra de Cristo, então tudo que você pregar para Ele e falar dele vai ser loucura para os que perecem. Como pode ser isso? Eu não sei. Eu só sei que Ele morreu, ressuscitou e está vindo aí e vai nos levar embora. Mas você é doido? Não, eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso. Eu posso ser louco para vocês, mas para Deus eu tenho juízo perfeito. Ferramenta de Deus, Deus só escolhe gente boa. Só gente boa. Só doido. Jesus chega e fala: meu filho, você quer morar no céu? Hã? Senhor, morar no céu?
Mas Senhor, como pode? Eu sou um pecador miserável, eu mal consigo andar direito e falar direito, morar no céu. Mas para você morar no céu, você vai ter que crer no inacreditável. Você topa? Eu topo. Você crê que eu morri por você? Senhor, isso é difícil, hein? Mas se o Senhor está falando, eu acredito. Você crê que eu fui sepultado quando eu morri? Creio. Mas você crê que depois de 3 dias eu subi dos mortos, eu ressuscitei? Senhor, ninguém fez isso, mas o Senhor falou que fez, eu acredito. Então, meu filho, você está salvo e vai morar na glória comigo um dia. Isso é loucura. Olha o que a palavra fala no versículo 22. Porque os judeus pedem sinal. Deus, Senhor é Deus, dá um sinal, mostra o teu poder. Os gregos buscam sabedoria. Vamos conhecer a Deus pela sabedoria, pela ciência. Vamos descobrir. Olha o 23. Mas nós, diga comigo, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Nós pregamos Cristo crucificado. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou e está vindo aí. Isso é loucura, é escândalo para o judeu aceitar que o rei deles, que o rei da humanidade morreu numa cruz como uma pessoa fraca, uma pessoa doente, um marginal qualquer. É muito, para eles é um escândalo terrível, é muita vergonha, mas foi isso que aconteceu. Isso é loucura? Mas nós pregamos a loucura, essa loucura de Deus. Os crentes primitivos do primeiro século, eles eram de humilde nascimento, eles nasceram numa vida humilde, eles não eram ricos, eles não eram milionários, eles não eram pessoas estudadas, eles não eram pessoas formadas, a maioria não era o povão, era o assalariado, tinha que trabalhar durante o dia para comer à noite, tinha lá tantos filhos dentro de casa, tinha que trabalhar dobrado para levar o alimento do dia a dia para casa, e eles não tinham muitas oportunidades, nasceram em famílias que não deram para eles uma oportunidade, mas eles um dia ouviram a palavra de Deus, e eles não desprezaram. Tem alguém que ama vocês, e eles deram ouvido. Tem alguém que morreu por vocês, e eles pararam para ouvir. Tem alguém que chama vocês, e eles atenderam o chamado, e se tornaram família de Deus, e filhos de Deus, e viviam adorando a Deus, e glorificando com toda a alegria, porque eles iam um dia morar na casa do Pai. Deus chamou as coisas loucas. Segunda coisa, que está aí no versículo 27, na parte B, Deus escolhe as coisas loucas, mas Deus também escolhe as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. Pessoas que talvez não conquistaram nada, pessoas consideradas fracas no mundo, pessoas que não conseguiram status no mundo, pessoas que não conseguiram influenciar o mundo de alguma maneira. Quem é que você chama para o exército? Você chama alguém habilitado, você chama alguém treinado, você chama alguém que sabe empunhar uma arma, que sabe atirar, você chama alguém que está cheio de vigor, você chama alguém para o exército que está cheio de saúde, você chama alguém com uma idade adequada, alguém que vai aguentar a guerra, a batalha. Mas quem é que Deus chama para o exército dele? Quem é que Deus chama para o exército dele? Deus chama os fracos, Deus chama os doentes. É como alguém fala: Senhor, essa pessoa aqui, ela quer fazer parte do exército do Senhor,
Ah, é? E o que é que essa pessoa tem? Ela não tem nada. Ah, ela tem sim. Ela tem uma doença e segundo os médicos não tem cura, mas ela diz que quer fazer parte do exército do Senhor. O Espírito Santo fala: Jesus, deixa eu trabalhar na vida dessa pessoa, deixa eu curar essa pessoa, e eu vou capacitar essa pessoa para fazer parte do seu exército. Pode vir. Jesus fala: então venha a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, pode vir, eu estou chamando, eu vos aliviarei. Para fazer parte, pode ser fraco, pode ser doente. Ah, a empresa te rejeitou porque você tem doença. Jesus não te rejeita, vem com doença assim mesmo. Se Ele te curar aqui, você vai ver a glória dEle. Se Ele não te curar, você vai ver a glória dEle também lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele chama as coisas fracas para confundir aquelas pessoas que se acham poderosas. Mas Senhor, essa irmãzinha quer fazer parte do seu exército, mas quem é ela? Senhor, ela não sabe ler, não sabe escrever e mal sabe falar. E ela já está com 70 anos de idade e já não enxerga direito, e ela mal anda direito, mas ela quer fazer parte do coral celestial do Senhor. Mas ela sabe cantar? Não, ela nem voz tem direito, mas ela sabe pelo menos dar uns gritos de aleluia, glória a Deus também não. Jesus fala: e aí? O Espírito Santo fala: Senhor, deixa eu trabalhar, deixa eu pegar, deixa eu lapidar, deixa eu colocar o meu poder nessa mulher, deixa eu fazer ela uma mulher de oração. 70 anos de idade, uma coluna de oração na igreja. Eu vou levantar ela às 4 da madrugada, às 3 da madrugada, para buscar a tua face. Deixa eu trabalhar na vida dela. E Jesus fala: Espírito Santo, ela é sua, trabalha na vida dela, enche ela com o seu poder. Ela é fraca, mas agora ela tem o poder do Espírito Santo, e nada vai segurar essa mulher, nada vai segurar esse que é fraco, doente, porque o Espírito de Deus habita nessa pessoa. É esse tipo de gente que Deus chama. Pessoas que tinham traumas, pessoas que de alguma maneira chegaram na igreja arrebentadas, pessoas que carregavam traumas do passado, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que tinham vazio dentro da alma, pessoas que estavam mergulhadas no pecado, pessoas que estavam escravizadas no pecado, estavam vivendo, indo para o abismo, para a eternidade sem Deus. Mas Jesus falou: eu vim para os doentes, eu vim para os fracos. E você pode hoje dizer: diga ao fraco: sou forte em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque na sua fraqueza Jesus aparece. Espera aí, o que aconteceu com você? Você não sabia nem falar e mal andava. É o Todo-Poderoso que resolveu morar na minha vida. Toda glória é só Ele mesmo. Toda glória a Ele. Mas você era tímido, você não conseguia falar numa reunião de 3 pessoas, e agora você prega para uma multidão. Como é que é esse mistério? É o Mestre que resolveu usar a minha vida pela sua graça e misericórdia. Mas você era um frustrado lá fora, era um fracassado, era um homem violento, era um homem revoltado, você era um fraco, mas o Todo-Poderoso escolhe as coisas fracas, e eu fui escolhido, e hoje eu faço parte do exército celestial. Uma folha seca também pode voar. Se o vento do Espírito soprar sobre ela, vai voar na direção que Deus determinar. E essa folha seca vai voar. Essa folha que ninguém dava nada, essa folha fraca, essa folha sem raiz, ela vai voar e vai ser plantada no jardim de Deus, e vai receber a chuva de Deus, o vento de Deus, e vai ser plantada no lugar fértil. E essa folha vai florescer, vai nascer uma árvore, vai dar fruto, porque Deus escolhe as coisas loucas
loucas deste mundo e as fracas para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa, porque o poder pertence a Deus. Querem ver? Paulo fala para os irmãos olharem para a vida deles, vida de outrora, do passado. Olha o capítulo 6 de Coríntios. Versículo 9: não sabeis que os impuros, ou melhor, os injustos, não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, não vos enganeis, nem os devassos. Uma vida de devassidão, uma vida na libertinagem, uma vida nos prazeres carnais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o versículo 11 agora. Tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha a turma que Deus chama, olha a turma que Deus chama, só gente boa. Pastor Marcelo, bênção, né? Estava no bico do corvo. Pastor Marcelo, quando chegou na igreja, já tinha urubu esperando lá fora para devorar, né? Já estava no bico do corvo, estava só o pó. Um dia eu fui falar de Jesus para ele, ele estava se drogando, lembra? E ele foi na igreja com uma bermuda, olhava para ele assim, talvez muitos olhassem para ele, para o Marcelão, tinha um apelido de Magrão, e falasse: esse cara não tem mais jeito. Ele levou tiro, quase morreu, e está numa vida de droga, de vício, de tanta coisa ruim, já foi preso. Era alguém que a sociedade já não dava nada, era alguém que alguns já tinham medo. E aí ele entra na igreja, alguns ficam olhando, será que ele vai assaltar a igreja? Aí ele entra com a bermuda, e ele ouve a palavra de que Jesus o ama, e Jesus quer que ele vá morar no céu com ele. Ele ouve a palavra de Deus que Jesus tem um plano na vida dele, e aquilo chama a atenção dele. E aí quando eu vou lá e falo do amor de Jesus, a palavra entra, a Sônia, a irmã dele, fala, ora por ele, fala, e ele então vai na igreja e entrega a vida para Jesus, e Jesus começa uma transformação. E hoje está aqui um pastor pela graça e misericórdia de Deus. Aplaude o Senhor. Aquele que nasceu no Evangelho, aquele que nasceu no Evangelho, mas os pensamentos são terríveis. Há um espírito de rebelião no coração dele. Mas aí ele começa a ouvir a palavra de Deus. Os seus pais são crentes, mas ele é um rebelde. Mas o amor de Deus vai conquistando, vai atraindo. E quando ele se depara, ele está diante do Senhor, confessando e dizendo: eu quero uma nova vida. Senhor Jesus dizendo: eu vou te dar uma nova vida. Aquela irmã
que chegou na igreja desfigurada, casamento destruído, uma mulher cheia de angústia, uma mulher cheia de vícios, uma mulher amargurada, uma mulher que pensava em se matar, mas ela entra na igreja e ouve acerca da salvação, e ela ouve que alguém a ama, ela ouve que Jesus Cristo tem um plano na vida dela, e Jesus quer mudar a história dela, e a fé começa a acender no coraçãozinho dela, e ela então começa a ser despertada para crer. É como Jesus estivesse dizendo: você nasceu para crer, você nasceu para crer, você nasceu para ter fé em mim. Não é para você retroceder agora. Você nasceu para ter fé em mim, para crer em mim. Você nasceu para morar na glória comigo. E naquele momento ela crê, ela creu e ela aceita o Evangelho, ela aceita Jesus, ela se entrega, e Jesus então começa uma grande transformação e começa a restaurar toda a sua família. Deus escolhe as coisas loucas e as fracas. Aquele que andava na prostituição, aquele que andava na devassidão, aquele que roubava, aquele que vivia bêbado nas sarjetas da rua, nas esquinas, nos botecos, nos bares da vida, levantava pela manhã bebendo e bebendo e bebendo, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, as pessoas falam: ele não tem mais jeito, ele vai morrer. Jesus fala: não vai morrer não, porque eu morri por ele, e ele vai viver, eu vou fazer uma obra na vida dele. Jesus nunca desiste, e faz dessa pessoa uma nova pessoa, para a glória de Deus. Eu estou falando isso para você dar valor a Deus, para você olhar para o Senhor e nunca culpá-lo pelos problemas que você passa. Nunca diga que Deus é culpado de alguma coisa que acontece com a gente de mal. Nunca diga que Deus é culpado porque a sua esposa foi embora. Nunca diga que Deus é culpado porque o seu marido foi embora. Nunca diga que Deus é culpado porque seu filho foi para as drogas. Nunca diga isso, mas confia no Senhor, e Deus fará maravilhas na tua vida e na tua casa. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Santifica a tua vida, porque Deus fará maravilhas no meio da sua vida, da sua casa. Você está entendendo? Pessoas fracas são pessoas marcadas de um passado terrível, marcados pela rejeição. Pessoas tão fracas que não tinham força mais para prosseguir. Pessoas tão fracas que não tinham condição nenhuma de resolver os seus problemas. Pessoas tão fracas que a única coisa que carregava era angústia e angústia e angústia. Pessoas tão fracas que não conseguiam a verdadeira felicidade. Mas Deus pega essas pessoas fracas e coloca na palma da mão dele e fala: agora você vai ser forte, não por você, mas o meu poder estará sobre você, e você vai ver a minha glória. Irmãos, fracos, porém carregam a glória de Deus. Fracos, porém são chamados amigos de Deus. Fracos, porém se apoiam no poder de Deus. Fracos, porém receberam a graça de Deus. Diga ao fraco: sou forte, em nome de Jesus. Olha o versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, vãs, as desprezíveis e as que não são nada, para aniquilar as que são, ou pensam que são alguma coisa. Desprezadas.
pessoas. Não entendi. O versículo 28, capítulo 1 de 1 Coríntios, perdão, é que o texto que nós estamos lendo é capítulo 1. Versículo 28, fala que Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa, para confundir aquelas que passaram a vida inteira estudando, para se sentirem melhor, para sentirem-se melhores do que os outros, estudando, para mostrar a capacidade dela para os outros, trabalhando, para mostrar para os outros que ela tem, que ela é importante, ganhando, para mostrar para os outros que ela tem importância. Mas a palavra fala que Deus escolheu aquelas que não são, aquelas coisas desprezíveis, aquelas que já foram desprezadas muitas vezes, aquelas que elas mesmas já desprezaram sua própria vida. Muitos dizendo: eu não tenho valor. Deus escolheu essas coisas. Qual é o propósito? Olha o versículo 29. Para que nenhuma carne, nenhuma pessoa se glorie perante Ele. Para que você não se encha de orgulho e ache que você é alguma coisa sem Ele. Paulo, ele fala assim: nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Jesus um dia falou assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Se o Senhor tirar a mão de sobre a sua cabeça, acabou a sua vida. Se Deus tirar a graça dele de sobre a sua vida, você já era. Você talvez sofreu desprezo no mundo, você foi considerado alguém inútil, talvez você se sentiu muito rejeitado no mundo. Aí você veio para a igreja e ouviu que alguém te ama, e esse alguém é Jesus. Isso é verdade, e Jesus aceita você do jeito que você está, mas Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer fazer de você uma pessoa nobre, Jesus quer fazer de você uma pessoa de fé, Jesus quer fazer de você um cidadão do céu, uma pessoa com a mente brilhante de Cristo, com a mente maravilhosa de Cristo, uma pessoa com o sentimento de Cristo, uma pessoa que rejeita as coisas do mundo por causa dos valores de Cristo. Olha o capítulo 2 de 1 Coríntios. Paulo fala para os irmãos: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu não quero, Paulo está falando, que vocês olhem para mim e vocês venham dar crédito a mim, achando que tudo que eu tenho pregado e ensinado vocês, isso vem de mim. Não, quando eu fui ter com vocês, eu não usei de sublimidade de palavras, eu não usei de minha própria sabedoria, eu não usei daquilo que eu estudei, eu não usei de palavras difíceis que só os estudiosos vão entender, eu não usei. Quando eu estive no meio de vocês, eu fiz
questão de pregar só sobre Jesus e este crucificado, para que a fé de vocês não se apoie na minha sabedoria ou na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Vocês ouviram a palavra de Deus e não a minha palavra. Mas tem gente que gosta de ouvir palavra do homem. Quero concluir. Veja alguns exemplos. Deus usa as coisas que não são. Um dia, Deus chama Moisés e Moisés fala: Senhor, eu não sei falar. Deus fala: pois você vai libertar o meu povo do Egito. Mas Senhor, eu vou com o quê? Pega essa vara. Esse pedaço de pau aí no deserto. Com esse pedaço de pau que eu vou libertar o povo no Egito? Mas Senhor, pega o pedaço de pau e vai. Ele foi com um pedaço de pau. Vou libertar o povo do Egito. Vou libertar a nação mais poderosa do mundo. Onde você vai, Moisés? Vou libertar o povo do Egito. Cadê as armas? Aqui um pedaço de pau. Pedaço de pau. Irmãos, isso é cômico. Mas espera aí, você vai chegar lá? Eu vou chegar e vou apavorar todo mundo. Eu vou chegar lá e vou falar: olha, esse povo tem que ir embora. E se Faraó não quiser deixar? Aí ele vai ver. Mas cadê a sua arma? Aqui um pedaço de pau. Quem é você? Moisés. Você é caipira? Sou, sim, senhor. E você veio fazer o que aqui no Egito? Libertar o povo. Mas cadê seu exército? É um pedaço de pau só. Sansão, um homem cabeludo, Deus fala para ele: pega uma queixada de jumento e vai lá e mata todo mundo, destrói aquele exército do inimigo. Mas Senhor, dentadura do jumento? Pega a dentadura aí. Davi, vai lá e mata aquele homem, aquele Golias, está apavorando o meu povo, o meu exército. Tá bom, Senhor, eu vou com o quê? Me dá um canhão, alguma coisa? Não, vai lá, pega 5 pedrinhas. Você só vai usar uma, tá? Senhor, pedra? Vai com pedra. Uma pedrinha só, filho. Tá bom. Mas e a armadura? Não precisa. E ele pega uma pedrinha, um estilingue. Aí vem um gigante armado, só tinha um lugarzinho na testa que não tinha armadura. E Davi pega aquele estilingue, aquela funda e começa. Se aproxima, não. Aí na hora que Deus fala: é agora, filho. E ele solta. A pedra podia ir para lá, mas em nome do Senhor dos Exércitos ela tem que ir para lá. E ela bate lá e o homem cai. Isso é coisa de maluco. Elias, vai lá na casa daquela viúva pobre, ela vai te sustentar. Vai. E aí chega lá: e aí, vai me sustentar. O que você tem em casa? Tem um pouquinho de farinha. O que você vai fazer? Vou fazer um pãozinho, vou comer com meu filho e esperar a morte. Não tenho mais nada. Mas espera aí, Deus falou que você vai me sustentar? Estou sabendo disso não. Então faz o pão primeiro para mim. E ela creu no impossível. É coisa de doido. E nunca faltou farinha. Nunca mais, enquanto teve fome na terra, não faltou farinha naquela vasilha. Aí Elias está orando. Mais de 7 anos, 3 anos e meio que não chove, mais de 3 anos, não cai uma gota d'água. E aí então Deus fala: agora Elias, ora para chover. E Elias começa a orar, põe a cabeça no meio do joelho e começa a orar e fala para o moço: vai lá fora e vê se tem alguma nuvem. Ele vai lá: tem não, senhor. Aí continua orando: vai lá.
Fez isso durante 7 vezes. Na 7ª vez, o jovem veio. Peraí, nuvem não é não, mas parece que tem uma nuvenzinha do tamanho da mãozinha de um homem, bem longe. Aí Elias se levanta e fala: pressa rapidinho, porque vai vir um temporal. Vai vir um temporal. Vamos rápido que vai chover. Mas espera aí, a nuvenzinha desse tamanho. Vai cair uma tempestade do Deus Todo-Poderoso. O Eterno vai bradar. Senhor, olha uma multidão, são mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus fala: o que é que vocês têm na mão? Senhor, 5 pães e 2 peixinhos para mais de 15.000 pessoas. 5 pães? Bom, alimenta todo mundo. Mas Senhor, então são 5 pães, 5 eu como sozinho. 5 pãozinhos na mão de um adolescente não dá para nada. Jesus pega, dá graças a Deus e distribui para todo mundo. Houve isso é coisa de maluco. Coisa de maluco. Deus escolhe esse tipo de gente. Gente que crê. Gente que tem fé naquilo que para o homem é impossível. Gente que fala: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, eu não sou, mas o Senhor é. Deus, eu não faço, mas o Senhor faz. Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. São pessoas que dependem de Deus. Entendeu? Mas pastor, é tão difícil. Deus usa. Eu já falei sobre isso, vou falar mais uma vez. Deus sempre será o grande especialista em usar pessoas fracas, imperfeitas e pecadoras. Da próxima vez que você pensar que Deus não está interessado em você ou em usar você, eu quero que você se lembre do que eu vou te falar agora. Noé era um beberrão. Uma vez ele bebeu de cair no chão, ficou sem roupa. Abraão era velho demais para realizar a promessa de Deus, ou para Deus realizar a promessa na vida dele. Sara, com 90 anos, aparece no hospital, 90 anos de idade. Acho que vem a enfermeira lá: oi vovó, a senhora veio fazer um exame do coração? Não. A senhora veio fazer exame de artrite, artrose? Não. A senhora está com algum problema? Não. O que a senhora veio fazer no hospital? Eu vim fazer o pré-natal. Como? É meu primeiro filho. Eu estou tão nervosa. Eu vou ser mamãe. Mas quantos anos já tem? 90 aninhos. 90. O Eterno me deu um filho, está aqui. E eu vim fazer o pré-natal. Eu quero ver o ultrassom. Eu quero ver como é que está o coraçãozinho dele, porque o meu está disparado. Isaac era um filho mimado, Deus usou. Jacó era um enganador. Lia era feia, José foi quase violentado e Moisés era gago. Gideão estava com medo, Sansão não podia ver mulher, Raabe era uma prostituta e Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Isaías tinha lábios impuros, Jeremias era chorão, Davi foi um adúltero e assassino,
e Jonas fugia de Deus. Noemi era viúva, Jó perdeu tudo que tinha, João Batista comia insetos e Timóteo era doente. Pedro era descontrolado, Maria ansiosa demais, Maria Madalena tinha 7 demônios e a mulher samaritana tinha se divorciado 5 vezes. Tomé duvidava de tudo, Zaqueu era pequenininho demais, Paulo era perseguidor da igreja e Lázaro estava morto. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Se Deus usou essa turma, qual é a dificuldade para Deus usar a mim e a você? Qual é a dificuldade de Deus abrir a sua madre e te dar um filho ou meia dúzia? Tem misericórdia, Jesus. Qual é a dificuldade de Deus fechar uma porta de emprego para abrir uma outra melhor? Qual é a dificuldade? Deus usar você que não fez nenhuma faculdade, não cursou nenhuma universidade, não tem mestrado em nada, mas você é um homem e uma mulher de Deus. Qual é o problema? Então, na hora que você pensar que Deus não quer muita coisa com você, eu quero que você pare e pense nisso daqui. Esses homens e mulheres foram usados por Deus e tem o nome deles escrito na Bíblia e no livro da vida, mas eram pessoas que tinham problemas. Deus escolhe as coisas loucas e fracas e as desprezíveis, para que o poder seja dele e não nosso, para que nós nos apoiemos no poder de Deus e para que nós não nos vangloriemos diante dele. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que Deus te abençoe. Glória a O universo desenhado foi em tua majestade.